Minha sogra me acusou de traição na festa de aniversário do meu filho, na frente de todos os convidados. Então, meu marido revelou que ela teve um caso anos atrás e que ele não é o verdadeiro filho do pai dele. Depois disso, ela exigiu um teste de paternidade dos meus filhos antes de deixar qualquer herança para eles. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Vou tentar ser o mais breve possível. Minha sogra e eu nunca nos demos muito bem, e sou casada com meu marido há quase 6 anos. Estamos juntos há 8 anos, e admito que tivemos um casamento um pouco apressado. Acho que essa é uma grande parte do motivo pelo qual ela não gosta tanto de mim. Estávamos juntos há cerca de 1 ano e meio quando descobri que estava grávida, e como eu tinha certeza dele naquela época, decidi manter o bebê. Ele também ficou muito feliz com isso. Nenhum de nós quis esperar para nos casar. Então, tivemos um noivado muito curto e um casamento pequeno e íntimo. Não nos arrependemos, mas minha sogra já não gostava de mim antes disso, e aquilo apenas deu a ela uma desculpa ainda melhor para não gostar mais de mim. Ela sempre fez críticas indiretas a mim, mas recentemente foi longe demais. Até agora temos suportado isso porque, honestamente, eu sabia que meu marido não tinha outra opção. Ele é filho único e o pai dele faleceu pouco depois do nosso casamento, vítima de um ataque cardíaco súbito. Então, ele não conseguiu se decidir a simplesmente abandonar a mãe. E eu entendo totalmente isso. Na verdade, o respeito mais por isso, apesar das minhas diferenças pessoais com a mulher. Enfim, ela se restringia a fazer indiretas, mas não podia sair falando abertamente nada contra mim. E desde que fosse esse o caso, eu realmente não me importava, porque sabia que meu marido me amava e nada que ela dissesse ou fizesse poderia mudar isso. Então, honestamente, o problema era dela. Enfim, tenho um filho de 6 anos e uma filha de 5 meses. E minha sogra nunca realmente conseguiu criar laços com os netos também. Provavelmente porque sabe que eu sou a mãe deles. Ou talvez ela simplesmente não goste muito de crianças, porque não a vi realmente aproveitar a companhia de nenhuma criança na família, muito menos dos próprios netos. Mas enfim, o ponto é que ela não se importa muito com meus filhos e eu estou bem com isso, porque honestamente, isso apenas garante que ela fique longe. De qualquer forma, ela visita muito raramente e é principalmente meu marido quem passa na casa dela a cada 2 semanas por algumas horas. Ela aparece na nossa casa apenas quando temos uma festa ou algo assim, apenas para manter as aparências. Estávamos bem com esse arranjo há tanto tempo, mas recentemente ela ultrapassou um limite na festa de aniversário do meu filho. Então, não sei o que deu nela, mas de repente, enquanto os adultos conversavam, ela começou a falar sobre como sempre achou muito difícil criar laços com crianças. Não me lembro exatamente sobre o que estávamos falando, mas estávamos conversando sobre nosso relacionamento com nossos filhos. E ela começou a falar sobre isso. Achei muito estranho, mas deixamos ela falar e, de repente, ela estava dizendo que achava difícil criar laços com os netos porque achava que eles não se pareciam com meu marido tanto quanto deveriam. Isso foi algo bastante bizarro de se dizer, porque meu filho é literalmente uma versão em miniatura do meu marido, e não sou só eu que digo isso. Literalmente, todo mundo diz isso. Com minha filha, a semelhança é um pouco menos proeminente, mas ainda está lá. Nossos filhos são a combinação perfeita de nós dois e têm nossas características, e ninguém pode negar isso. Então, eu não sabia o que ela estava querendo dizer, mas deixei ela continuar porque sabia que ela provavelmente estava se preparando para dizer algo ofensivo. E porque ela havia envolvido meus filhos dessa vez, eu queria ouvir aonde ela queria chegar para finalmente poder acabar com tudo isso, porque minha paciência tinha realmente chegado ao limite. Enfim, eventualmente, enquanto falava sobre como não achava que meus filhos se pareciam o suficiente com meu marido, ela acabou insinuando que tinha dúvidas sobre a paternidade dos meus filhos, e isso foi o limite para mim. Eu estava prestes a me levantar e mandar ela sair naquele instante, mas meu marido me poupou de todo o trabalho. Ele estava fazendo a mesma coisa que eu, ouvindo ela para que pudéssemos acabar com tudo isso. E assim que ela mencionou a questão da paternidade, meu marido realmente caiu na gargalhada, o que foi uma reação estranha, mas ele explicou tudo nos segundos seguintes. Basicamente, enquanto repreendia a mãe, meu marido revelou a todos que ela não tinha direito de falar sobre paternidade, quando ele mesmo sabia muito bem que tipo de pessoa ela era. E, julgando pela expressão no rosto da mãe dele, soube instantaneamente que ele tinha descoberto algo. E tinha mesmo, porque ele basicamente contou a todos na sala que a mãe dele tinha mentido para ele a vida toda sobre quem era seu verdadeiro pai biológico. Ele revelou que sabia que seu pai biológico não era quem ele acreditava que fosse a vida toda, mas que na verdade era o ex-sócio de negócios e amigo próximo do pai dele, que tinha tido um caso com a mãe dele, o que resultou no nascimento dele.
Aparentemente, algumas semanas após o falecimento do pai dele, ele recebeu todas essas informações do executor do testamento do pai, e a mãe dele não fazia ideia. Então, não apenas meu sogro sabia o tempo todo sobre a infidelidade da esposa, como ele suportou isso porque a amava e porque estava pronto para perdoá-la. E meu marido fingiu não saber de nada pelo mesmo motivo, porque amava o pai e queria respeitar os desejos dele. Mas agora que a mãe dele havia ultrapassado esse limite ao arrastar nossos filhos para os insultos dirigidos a mim, ele sentiu que tinha que trazer isso à tona, porque a pura hipocrisia de toda a situação não passou despercebida por ele. E estou feliz que ele tenha falado, porque assim que revelou tudo isso, ela começou a negar veementemente. Mas não adiantava nada, porque pela maneira como ela ficou tão na defensiva, ficou muito evidente que ela sabia que tinha sido pega. Depois de um tempo, ela simplesmente começou a chorar e murmurar incoerentemente sobre como ele havia desrespeitado ela, e então saiu furiosa. Obviamente, o resto dos convidados que estavam na sala ficou um pouco desconfortável, e eles foram embora logo depois. Havia alguns membros da família lá também, e eles ficaram escandalizados que um segredo tão grande tivesse vindo à tona dessa forma. Mas meu marido e eu não poderíamos nos importar menos. No entanto, a mãe dele e alguns outros membros da família, principalmente os mais velhos, têm insistido que peçamos desculpas a ela simplesmente porque essa não foi a maneira adequada para esse tipo de segredo vir a público. Eles acreditam que a humilhamos e querem um pedido de desculpas, mas não acho que tenhamos algo a pedir desculpas. Mais do que qualquer outra coisa, eles estão me fazendo de vilã aqui, porque acreditam que fiz lavagem cerebral e manipulei meu marido para ir contra a mãe, e acham que estou planejando isolá-lo ou algo assim. Meu marido ainda não respondeu a eles, mas estou considerando dizer a ele para cortar laços com a família dele, apenas com os membros que foram desagradáveis comigo, porém. Agora não quero parecer egoísta, mas depois da maneira como fui tratada por essas pessoas, não me sinto confortável sabendo que eles podem fazer parte da vida do meu marido no futuro. Acho que já suportei o suficiente. Não quero mais fazer isso. E sei que ele conviveu com essas pessoas a vida toda e eles o viram crescer e ele tem um vínculo com eles ou o que seja, mas simplesmente não quero que ele fale mais com eles. Tenho apenas medo de que seja egoísta demais da minha parte pedir isso a ele. E é por isso que tenho me segurado até agora. Eu só queria saber se eu seria babaca se realmente pedisse a ele para cortar laços com a família dele. Edith, eu não sabia que minha sogra tinha traído o marido também até que meu marido falou sobre isso na festa. Também não me sinto ofendida com isso por motivos muito simples. Primeiro, meu sogro claramente não queria que isso fosse conhecido, e meu marido estava apenas respeitando os últimos desejos do pai. Segundo, é preciso um certo tipo de força para saber esse tipo de coisa e guardar tudo para si, e respeito meu marido por possuir esse tipo de força. Afinal, isso era sobre o relacionamento dele com o pai e não vou questioná-lo. Isso não era um segredo sobre mim. Não está ameaçando o nosso casamento. Então, realmente não me importo que ele tenha escondido isso de mim. Agora, sobre o caso e tudo mais, não sei muito sobre isso além do que foi mencionado pelo pai dele. Aparentemente, meu marido recebeu tudo isso em uma carta que o pai deixou para ele há alguns anos. Muito dramático, mas imagino que era assim que o pai dele pretendia que fosse, porque, pelo que sei, meu sogro era um homem um pouco teatral. Enfim, meu marido me deixou ler a carta recentemente e nela, o pai dele mencionou que estava casado com minha sogra há quase 3 anos e eles estavam tentando engravidar, mas nada funcionava. Então, quando ela engravidou de repente, ele ficou desconfiado e foi investigar. Foi quando percebeu que ela estava tendo um caso com o sócio de negócios dele. Ele obviamente ficou partido, mas realmente não queria que o casamento fosse por água abaixo porque ele realmente amava minha sogra, então decidiu ficar em silêncio sobre isso. Ele nunca confrontou minha sogra sobre isso, mas falou com o sócio de negócios na época, e o homem não pôde negar. Eles eram amigos há muito tempo. Então, imagino que isso tenha afetado. E, por vergonha, ele decidiu comprar a parte da minha sogra no negócio. E meu sogro foi embora com a esposa grávida e uma grande soma de dinheiro. Com isso, eles se mudaram para outra cidade e foi isso. Então é tudo o que sei. Não sei se minha sogra traiu o marido novamente, mas pelo que meu sogro falou, pude perceber que ele realmente a amava e realmente queria fazer dar certo, é por isso que nunca a confrontou sobre isso. E ela nunca fez ideia de que, o tempo todo, ele estava ciente do fato de que o bebê não era dele. E sim, está confirmado que meu marido e o pai dele não eram biologicamente relacionados, porque ele fez um teste de paternidade alguns meses após o nascimento do meu marido e os resultados não foram a favor dele. Então era isso. Honestamente, foi bastante chocante para mim descobrir sobre isso também. E imagino que estou apenas feliz que as crianças estavam ocupadas demais brincando para ouvir alguma coisa.
Mas sim, espero que isso responda a todas as perguntas que vocês tinham. Atualização 1. Olá a todos, muito obrigado pelo input sobre nossa situação e sou realmente grata a todos que comentaram. Lendo os comentários, acho que obtive muitas informações e clareza sobre a situação que eu realmente precisava. Então, faz 3 dias desde a minha postagem e sem mais delongas, decidi falar com meu marido sobre tudo o que estava me pesando e fui direto ao ponto há algumas horas. Depois de contar a ele tudo o que mencionei na minha postagem, todas as minhas preocupações, como eu não queria fazê-lo sentir que estava o pressionando a fazer nada, mas que ainda assim não me sentia bem em ter nada a ver com aquela parte da família dele agora. Ele me disse que entendia totalmente tudo isso e que na verdade tinha a intenção de trazer o assunto comigo, porque podia perceber que eu estava muito desconfortável com tudo isso e com razão, porque se eu estivesse no lugar dele, sabia que teria cortado essas pessoas sem pensar 2 vezes. E ele se sentiu culpado por ainda não ter feito isso. Mas, no final das contas, ele também estava dividido sobre o que fazer em relação à situação com a mãe dele. Ele me disse que não era grande coisa para ele cortar as pessoas que estavam do lado da mãe dele. Falando dos parentes dele, mas cortar a mãe dele era o maior dilema para ele agora, porque sabia que, sem ele, ela basicamente não tinha ninguém. Já que todos esses parentes, mesmo sendo próximos dela, falavam com ela principalmente por telefone, e alguns deles eram bem mais velhos que ela também. Não é como se eles pudessem estar sempre disponíveis para ela se ela precisasse de algum tipo de ajuda. No final das contas, ele era o filho dela, e ela só poderia contar com ele quando a situação realmente apertasse. E eu entendi totalmente o que ele estava dizendo. Pude entender porque ele ainda não a tinha bloqueado. E como eu disse, é isso que eu respeitava nele e sempre respeitarei. Então, eu disse a ele que talvez pudéssemos chegar a um compromisso em relação a essa situação, e ele concordou com isso. Mas, em relação aos outros parentes que estavam me pressionando para pedir desculpas, ele me disse que eu não preciso me preocupar com isso, porque ele já tomou a decisão de que não vai ter nada a ver com eles, porque eles claramente têm as prioridades todas erradas. Então, isso não é uma questão de preocupação para nós de qualquer maneira. Estamos falando apenas da mãe dele agora. Enfim, decidimos que ela não será mais bem-vinda em nossa casa, porque claramente ela ultrapassou seus limites muitas vezes agora, e eu suportei isso por tempo suficiente. Não mereço ser tratada assim. E a menos que ela me peça desculpas sinceramente, ela não será bem-vinda aqui. E até que ela peça desculpas ao meu marido, ele também não vai falar com ela. Claro, em caso de qualquer emergência ou o que seja, ele estará lá para ela. E imagino que, nessa situação, eu talvez não consiga me segurar também, porque, independentemente do que tenha acontecido, eu não gostaria que ela ficasse doente ou algo assim. Mas sim, até lá, acho que essa é a melhor maneira de lidarmos com a situação atual. Agora, respondendo a algumas perguntas que vocês tiveram sobre a paternidade do meu marido. Muitos queriam saber se ele planejava entrar em contato com o pai biológico ou não. E, em resumo, ele não discutiu isso e me disse que, no final das contas, tanto a mãe dele quanto aquele cara machucaram o pai dele, porque o cara com quem minha sogra teve um caso costumava ser amigo do meu sogro, e não apenas amigos, eles eram realmente sócios de negócios. Então, não consigo imaginar o quanto deve ter sido uma traição para o meu sogro descobrir sobre o que aconteceu. Acho que é uma decisão sábia do meu marido não ter nenhum tipo de conexão com essa pessoa e não ir procurá-lo mais. Claro, ele tentou verificá-lo nas redes sociais, mas não apareceu muita coisa além de uma conta no LinkedIn. Ele não é ativo nas redes sociais, e imagino que faça sentido porque ele é da geração da minha sogra, e imagino que ele não ache interessante. Foi um pouco decepcionante, porém, porque não conseguimos realmente descobrir nada sobre ele a partir da conta dele no LinkedIn, além do fato de que ele ainda está administrando a empresa que construiu com meu sogro. Enfim, era isso e é assim que estamos escolhendo lidar com minha sogra no momento, porque não acho que haja mais nada que possamos fazer. Definitivamente não vamos fazer esforço extra para falar com ela e acertar as coisas com ela. Sabemos que ela se sente humilhada e insultada, mas eu também. O que quer que ela tenha dito na festa naquele dia foi totalmente desnecessário. Não importa o quanto eu tente não pensar nisso, não consigo esquecer o que ela disse e quão presunçosa ela estava sobre todo o assunto. Acho que isso serve bem para ela. E se ela realmente se importa com o filho e o valoriza na vida dela, ela vai saber o que é certo para ela, e vai pedir desculpas para nós dois, não apenas para ele. Pessoalmente, não vejo isso acontecendo tão cedo. Mas tudo bem. Não é como se eu estivesse esperando ela pedir desculpas. Minha vida vai continuar independentemente. Atualização 2. Bom, já se passaram 2 semanas desde a festa e hoje recebi um e-mail da minha sogra pela manhã, e tenho que dizer que é bem interessante. Ela deixou claro que quer que o filho dela faça parte da vida dela.
Mas a abordagem que ela está tomando, não sei se vai funcionar, porque ela decidiu me xingar. Ela decidiu me culpar por tudo o que está acontecendo e se recusa a assumir qualquer tipo de responsabilidade pelo papel que ela desempenhou em tudo isso. Eu gostaria de poder dizer que fiquei chocada, mas realmente não fiquei, porque na cabeça dela, ela é sempre a vítima e nunca tem culpa de nada. Então, o fato de ela estar me culpando por tudo isso não me surpreende. No e-mail que ela me enviou logo no beginning, ela disse que estava decepcionada e de coração partido porque o filho dela estava escolhendo ficar do meu lado em vez do lado da própria mãe, e que ela sabia que nunca deveria ter permitido que ele se envolvesse com uma mulher como eu, que sempre esteve determinada a fazê-lo cortar laços com a família. Não estou nem brincando. Ela sugeriu que eu poderia estar fazendo algum tipo de bruxaria ou algo assim para fazê-lo agir dessa forma, porque caso contrário ela não consegue imaginar porque seu filho não gostaria mais de falar com ela por algo tão pet como isso. Tenho que dizer, ela disse muitas coisas horríveis para mim ao longo dos anos, mas essa tem que coroar tudo. Acusar alguém de bruxaria. Uau! Não faço ideia de onde isso veio. Enfim. O primeiro parágrafo foi apenas tudo isso, ela me culpando por tudo o que aconteceu e dizendo que estou fazendo lavagem cerebral nele e seja lá o quê. Eu apenas li superficialmente, para ser honesta, porque na segunda ou terceira frase eu já peguei a ideia geral. No segundo parágrafo, porém, é onde as coisas ficam realmente interessantes, porque ela decidiu me dizer que eu preciso fazer um teste de paternidade porque ela sabe com certeza que estou mentindo de alguma forma, e que ela pode ter cometido seus próprios erros no tempo dela. Mas isso não me absolve do que quer que eu tenha feito no passado. E dado quão na defensiva meu marido ficou quando ela trouxe tudo isso à tona, ela disse que está 100% segura de que há algo acontecendo. Ela está alegando que nós dois sabemos com certeza que as crianças não são dele ou pelo menos uma criança não é. E ela acha que devemos fazer um teste de paternidade para que possamos provar isso para ela. E por que deveríamos ter que provar isso para ela? Para a herança, claro. Sim. Por mais ridículo que pareça, essa é a razão que ela citou. Eu não conseguiria inventar esse tipo de besteira nem se tentasse, porque ela está literalmente entrando em uma área onde eu posso realmente chamá-la de insana agora. Enfim, fiz meu marido ler aquele e-mail e ele ficou furioso. Na verdade, ele estava prestes a ligar para a mãe e contar tudo sobre isso. Mas eu disse a ele para não se incomodar porque, honestamente, não adiantava nada ligar para ela, brigar com ela e depois esperar que as coisas fossem resolvidas. Se alguma coisa, as coisas só iam piorar se ele ligasse para ela, porque ela provavelmente seria muito dramática sobre todo o assunto. Então eu disse a ele para não se incomodar, e disse que a melhor coisa que podemos fazer agora para dar o troco nela é apenas dar a ela a prova que ela precisa. Basicamente, no e-mail, ela mencionou que estava preocupada que a herança que ela está planejando deixar pudesse acabar indo para netos que nem são dela, e isso não é algo que ela quer. E então, precisamos provar para ela que nossos filhos são filhos do filho dela. E imagino que ela tem o direito de se preocupar com a herança dela, já que ela vem de uma família bastante rica e tem uma herança significativa própria. Não vou julgá-la por isso, mas acho que é muito cedo para ela estar preocupada com tudo isso, porque não é como se ela fosse deixar algo diretamente para as crianças. Ela vai deixar a herança dela para o filho dela e depois disso, vai vir para nossos filhos. Então, é um processo bem longo e acho que ela tem muito tempo antes que isso aconteça. Além disso, não acho que meus filhos tenham qualquer uso para joias e documentos de propriedade agora. Mas tudo bem, já que ela pediu o teste de paternidade agora, ela vai ter agora. Meu marido e eu não nos importamos muito com isso porque obviamente sabemos com certeza. Mas a verdade é, e uma vez que tenhamos os resultados do teste, podemos encerrar esse assunto e esfregar na cara dela. Então, acho que isso será bem satisfatório e fará tudo valer a pena. Tentei lidar com tudo isso de uma maneira digna, de uma forma que não arrastasse toda essa situação, mas claramente ela não está feliz com isso. Ela quer que as coisas sejam arrastadas. Ela quer muito drama. Então, agora ela vai ter o que quer. Se ela acha que é a única que pode ser mesquinha e dramática, ela está realmente errada. Porque agora que ela está indo por esse caminho, acho que é hora de mostrarmos o lugar dela. Estou farta dessa besteira. Ela vinha me acusando de tentar virar o filho dela contra ela até agora. Bem, agora isso realmente vai acontecer, e eu nem me sinto mal sobre isso. Atualização 3. Olá, então, já se passaram alguns dias desde minha última atualização. Decidimos fazer o teste de paternidade o mais rápido possível, e hoje recebemos os resultados. Obviamente, meus filhos são realmente do meu marido. Não há dúvida sobre isso. Então, decidimos enviar esses resultados para minha sogra, e agora estamos esperando ela responder. Nós também respondemos ao e-mail anterior dela.
Dissemos a ela que, já que ela queria um teste de paternidade, íamos respeitar os desejos dela e dar exatamente isso a ela. Mas depois disso, se conseguíssemos provar que meus filhos eram os filhos biológicos do meu marido, ela teria que nos deixar em paz, porque não vamos tolerar esse tipo de bullying e intimidação a Nimore. Ela nos desrespeitou o suficiente. Ela me humilhou mais vezes do que posso contar. E eu sempre suportei isso porque não queria colocar meu marido em uma posição difícil. Mas ela nunca foi grata por nada disso, e em vez disso, teve a audácia de me acusar de tentar virá-lo contra ela. Bem, agora ela realmente vai ver como isso se parece, e eu dei a ela um aviso justo. Ela não respondeu a esse e-mail, e também não respondeu ao e-mail que enviamos a ela algumas horas antes, o que continha os resultados do teste de paternidade. Não temos ideia de como ela vai reagir a tudo isso, mas tudo o que sei com certeza é que, de agora em diante, não vamos ter nada a ver com ela. Acho que ela deixou muito claro que não respeita nenhum de nós, então ela pode ficar sozinha agora. Temos feito muitas concessões para ela, até tolerando o comportamento terrível dela, mas não acho que isso seja necessário a Nimore. Temos uma vida juntos. Temos nossos filhos, e acho que temos o suficiente para lidar sem ela adicionando mais a isso. Se isso faz do meu marido um filho ruim, acho que ele está bem com isso, porque ele me disse que não está mais preocupado com esse tipo de coisa. Ou, já que se as pessoas acham que ele tem sido um filho ruim, ele pode literalmente dizer que a mãe dele também tem sido uma mãe bem ruim nos últimos anos. E sim, no passado, o comportamento dela pode ter sido tolerável porque ele era muito mais jovem, mas ele é um homem adulto agora, e ela não pode continuar tentando controlar a vida dele, e ela tem que respeitar o que ele quer para si mesmo. Se ela não consegue respeitar o fato de que ele é casado comigo e que ele me ama, então ele não tem lugar para ela na vida dele. E acho isso bem legal. Só se a mãe dele pudesse entender esse tipo de coisa, ela não estaria cavando essa cova para si mesma. Atualização 4. Então, acabamos de receber uma resposta da minha sogra, e ela disse que estaria nos visitando amanhã para discutir tudo isso. Essa foi uma resposta bem surpreendente porque não acho que haja mais nada para discutir. Ela estava errada, simples e simplesmente. Não acho que ela possa contestar isso. Ou talvez ela possa. Ela é louca. Então, não sei o que ela vai tentar fazer. Enfim, decidimos cortar o mal pela raiz e dissemos a ela que não havia necessidade de ela aparecer porque não queremos nada a ver com ela. Dissemos a ela que já tínhamos o suficiente da besteira dela. Não podíamos mais suportar esse tipo de coisa e ela tinha que aprender a ficar na dela agora. Ela pediu um teste de paternidade e queria os resultados disso e ela os teve. Era isso. Isso era o que tínhamos concordado e não íamos fazer nada mais do que isso. Deixamos muito claro para ela que se ela se incomodasse em aparecer amanhã, então definitivamente íamos fazê-la ficar do lado de fora, e não havia nenhuma maneira de ela ser deixada entrar em nossa casa, e ela não pode nem reclamar sobre isso porque ela criou a situação para si mesma. Enfim, depois que enviamos aquele e-mail para ela, ela respondeu dizendo que, se é isso que queríamos, ela definitivamente não iria aparecer, mas ela não comprou os resultados. E ela sabia que devemos ter manipulado algo ou outro puxando alguns cordinhos. E, claro, ela me acusou disso também. Então, realmente não há como vencer com ela, mas honestamente não importa mais. Ela pode permanecer na negação. Meu marido e eu estamos feitos com essa besteira, e vamos seguir em frente com nossas vidas agora.